Aí tu falou que o lado ucraniano faz muita propaganda, né? Colocando um número mais elevado. Sim. E do lado russo não acontece a mesma coisa? Inclusive, comunicando quantos russos perderam a vida, tem isso? Olha, não tem. Até porque isso é meio que você falar contra si mesmo. Você falar, não, hoje nós perdemos tantos soldados. Mas o que a Rússia foca nas divulgações do próprio Ministério da Defesa é quantos quilômetros foram capturados e equipamento perdido. E nessa parte de equipamento perdido, eles colocam o próprio equipamento. Agora, em questão de vidas, Não eu fala. não consegui localizar onde eles falam nem de inimigo, nem de aliado, número de abates. Porque, assim, como é um reporte diário, pensa comigo, a gente fez um ataque hoje, dominou aqui, sei lá, um bairro de uma cidade. Demora até você realmente saber quantos soldados foram abatidos ali. Quantos soldados morreram na evacuação, por exemplo. Você não vai saber nunca isso. Tipo, você feriu um soldado, levaram ele para o hospital, você não sabe se ele morreu ou não. Então, a informação exata não dá para ter. Talvez seja por isso até que não divulgam tanto. E não Não sei. querem também, né? Porque É, você tem não que é. mostrar força pro teu povo. Sim, claro. Todo dia você ficar dizendo aqui, hoje perdemos 1.000, perdemos 500. Sim, Como é que tu tem apoio, né? exatamente. Tá, cara, então, entendendo aí que o próprio avanço, né? A própria área tomada te dá a conclusão que o lado russo tá ganhando esse conflito. Sim, Você não tem dúvida disso. nenhuma dúvida. Na verdade, uma questão de tempo. Como eu falei, é água mole em pedra dura. Quando começou o conflito, o objetivo era um. Claramente, o objetivo era cortar a cabeça, tomar Kiev e acabar rápido, com mínimo de perdas, tanto de civis quanto de equipamento militar. Porém, isso não se concretizou. Mudou-se a estratégia para um conflito de atrito. A partir desse momento, o objetivo é concluir todos os objetivos da Operação Militar Especial. Isso é, liberar todo o terreno onde existem pessoas que querem se juntar à Rússia, onde tem essas 4 regiões, né? Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk. Donbass todo. E desse percentual, hoje ele já está em 75% em extensão territorial que faz parte desse objetivo. E existem outros, né? Quem impedia parte de não haver uma área branca ali onde a OTAN quer fazer fronteira com a Rússia por parte da Ucrânia, a Rússia não quer que faça essa fronteira. Então existe esse objetivo. Então assim, não tenha dúvidas de que isso vai acontecer. É porque com a vitória do Trump, a posição dos Estados Unidos vai mudar drasticamente. Isso foi o próprio pronunciamento do Blinken, né, porta-voz dos Estados Unidos, ele disse que vão fazer o máximo para até o final do ano dar toda a ajuda que puderem para a Ucrânia, e a partir de janeiro muda a administração, muda-se a política, pode-se haver uma posição dos Estados Unidos de pegar de volta o equipamento que deu, de cobrar empréstimos, enfim. Eles podem fazer muita coisa com o que é deles, dos Estados Unidos. O outro lado é a Europa. Cada país vai falar por si só, tanto é que hoje chegou a confirmação de que foi dada autorização para a Ucrânia usar mísseis americanos em território russo. De longa distância. Essa O permissão, Biden já deu essa permissão, né? sim. E aí os outros países não deram. A Itália não deu, a Inglaterra não deu, a Alemanha também não. A França está pensando. Por quê? O que acontece? Essa não é uma permissão simples. A propaganda fala. Eles querem a permissão. Mas na verdade, assim, o ucraniano ele não sabe operar um ataque MS. É justamente o que dispara o míssil balístico americano. Então precisa de um soldado americano ou da OTAN que seja operar esse equipamento. Então isso é uma participação direta da OTAN. É um cara vinculado à OTAN apertando um botão para explodir alguma coisa no território da Rússia. Inclusive já explodiu hoje, né? Já houve um ataque hoje. Então assim, isso é uma escalada, uma mudança total no conflito. Então o que eu vejo hoje, nós estamos tanto perto do fim, quanto também perto, provavelmente, do pior momento. E agora nós estamos tendo efetivamente uma pessoa não ucraniana destruindo algo dentro do território da Rússia. Essa é a primeira vez.
que vai acontecer depois, talvez amanhã, talvez daqui uma semana a gente fica sabendo, mas é uma mudança na postura muito grande. Que os países da Europa ainda não optaram por isso, até porque eles são mais perto da Rússia. Então, é muito provável que a resposta da Rússia seja mais rápida para quem está na Europa do que nos Estados Unidos, de fato. Sim. E isso, tu acredita que, com toda certeza, o exército russo não vai deixar barato, assim? Essa é a cultura do exército, o Ministério da Defesa lá, ou é só blefe também por parte do Putin para poder mostrar força? Olha, o que ele fez hoje, que foi assinar aquele decreto, de dar autonomia para o exército entender a maneira de responder, com meios nucleares ou não, mas que dá autoridade para o exército nem perguntar assim, eu posso ou não. Não, entendo que eu posso, então entendo que isso aqui vai ser uma boa resposta, eu vou fazer isso. Agora, o que vão fazer de fato e quando vão fazer, isso eu acredito que está diretamente ligado ao desempenho no campo de batalha. Então, por exemplo, hoje foi capturado lá mais 1/3 da cidade de Toretsk. Houve avanços em outros frontes. Então, assim, no campo de batalha estão sendo bem sucedidos, estão conseguindo a meta de capturar mais terra e o atrito ali de destruir mais recurso militar, desmilitarizar a Ucrânia. Se isso está dando tudo certo, essa resposta que eles podem ou não dar referente a esse ataque no território deles com o pessoal americano, não precisa ser agora, não precisa ser durante a operação militar, pode ser depois, porque a gente fala assim, a guerra está perto de acabar, beleza, mas e depois? Pode acabar hoje, depois de um mês começar outro. Pode acabou ali, mas começa, sei lá, em Taiwan, outro conflito, e de novo vai ser esse polo americano da OTAN e o norte global, o sul global com a China, a Rússia, enfim. Então, pode ser que mude o campo de batalha, pode ser que mudem os personagens, os países, mas eu acredito que não vai ficar por isso mesmo e que tudo vai depender do Trump, porque realmente o governo do Biden tá no fim, então eu acho que isso aí é uma última. Deixou a marca dele ali dando essa autorização. Pode ser revogada no dia que o Trump entrar na Casa Branca ou não, né? Sim. E é porque isso aí, o Zelensky, né, na Ucrânia, ele já estava pedindo isso e fazendo pressão. Sim. Né? Como se a Ucrânia não conseguisse avançar, não conseguisse sair vencedora sem essa autorização. Uhum. Pelo que você treinou lá, pelo que você viveu, esses 3 meses é o suficiente para que tenha um impacto significativo? Olha, eu assisti uma entrevista de um polonês que esteve na Ucrânia e ficou no exército por bastante tempo. E assim, o que ele falou, eu estou usando como exemplo aqui porque vai diretamente com o que eu vi. Hoje a Ucrânia tem muito mais equipamento do que pessoas para usar. Então, por exemplo, por que todo dia eles perdem algumas dezenas de tanques e no outro dia eles têm mais? E lá parado na fronteira com a Polônia, ali atrás de Kiev, tem um estoque gigantesco de tanque e artilharia. Mas eles não têm pessoal para operar isso simultaneamente, então fica fazendo estoque ali. Então, assim, eles têm como segurar mais. Mas vencer sem a OTAN, sem soldados de outros países entrando em grande quantidade, não vai. A prova disso é Kursk. A incursão de Kursk pegou de surpresa ali, chegou num ponto, eles tinham o objetivo de pegar a usina nuclear de Kursk e usar isso como uma moeda de troca por território, né? Para congelar o conflito. Mas não conseguiram chegar lá mesmo com um ímpeto, com um elemento surpresa. Estão cada vez mais sendo expulsos ali, diminuindo essa área, né? Já perdeu mais da metade. Então, assim, se nem com a surpresa e com a quantidade de pessoal que eles tinham, eles conseguiram, agora que eles estão levando pessoal de 18 anos para a guerra, que é uma quantidade de pessoas menor, um preparo menor, eu não vejo como pode melhorar, porque não faz sentido. O conflito já tem 2 anos, eles já mostraram o potencial da Ucrânia por si só, já foi mostrado. A força dela em segurar o conflito, em reunir pessoal, eles já mostraram o limite deles. Agora, por conta própria, mais do que isso não vai, não tem como. Então, assim,
Para eles conseguirem mais, sem a OTAN, eu acredito que não. Sinceramente, sendo totalmente imparcial, olhando o conflito de cima. Porque se eles fossem fazer algo mais do que já fizeram, já era para ter feito em 2 anos. Né? Então, Sim. E o momento que tu teve pior momento? cara, pior momento. Bom, tem alguns, mas esse em específico eu quero citar porque é de um colega que faleceu em combate, ele era iraniano. Por ele ser estrangeiro também, foi alguém que conheci durante todo o treinamento. E nesse dia ele quase que me matou, se matou e ainda levou um outro parceiro. Por quê? Nós estávamos indo para uma parte do front que eu não conhecia. Então, em parte do trajeto, a gente saía de uma trincheira, pegava um campo aberto ali de 200 metros, 250 metros. E no final desses 250 metros, tinha um pouquinho de floresta ali, bem raso. E logo depois a outra trincheira para onde a gente estava indo. E lá tinha um cara esperando nós a mostrar o caminho, porque daquele ponto em diante a gente não conhecia. Então ele ia fazer esse guia aí. Por uma falha de comunicação, ele achou que estava esperando 3 caras e não 2. Mas talvez até isso que tenha salvo a gente. Por quê? Eu cheguei, eu corri rapidamente, cobri essa distância, cheguei lá e fiquei esperando esse iraniano chegar. Só que ele tava carregando muito peso, mais do que ele estava acostumado, e ele tava meio que mancando. Então ele passou no campo aberto muito devagar. Ele nem correu, ele tava meio que caminhando ali. Um saco de suplemento nas costas, uma mochila, a AK dele. E aí os ucranianos viram. E aí primeiro começou a trabalhar a metralhadora do ucraniano na direção dele. Eu vendo bala voando, falei, cara, eu não conhecia o terreno. Falei, de onde que é isso, né? E aí o cara que tava esperando, não, falou, fica de boa, vai chegar vocês e a gente já vai, tá tranquilo. Aqui não vai chegar esses tiros. E a gente tava, de certa forma, com algumas árvores cobrindo ali e tal. Só que ele demorou demais chegar, a gente esperando. E aí, beleza, ele chegou. O cara achou que tinha mais um ainda. Ele falou, não, espera aqui que tem mais um. Aí ele tirou a mochila, colocou o saco de suprimento ali no chão e ficou esperando. Só que não tinha ninguém vindo, a gente ficou lá necessariamente. Nisso, o pessoal da metralhadora que tava atirando nele chamou um drone. E aí veio um drone kamikaze, cara. E o drone kamikaze, não sei se você já ouviu, ele parece um mosquito. Como se fosse um mosquito da dengue gigante. E aí ele ficou sobrevoando nós ali e eu falei, cara, viram ele, vão achar onde ele deixou o saco ali, e se esse drone explodir aqui, morrer os 3. E aí foi onde eu falei, não, agora eu vou morrer e não vai ser nem por erro meu. E isso ficou na minha cabeça. Eu deitei ali, abaixei a cabeça pra me camuflar. No meio de um espinheiro ali do lado, e cada um deitou de um jeito ali naquela área e ficou esperando. E o drone voando, ele passou umas 3 vezes procurando mesmo. E aí tem aquela particularidade do drone kamikaze que eu falei. Ele não volta, né? O cara voa ele, não tem como você pegar de volta um kamikaze que ele vai detonar. É muito sensível. Então, quando ele ficou sobrevoando e não conseguiu nos localizar, ele escolheu uma área aleatória e explodiu. E aquilo começou um pequeno incêndio ali. Eu falei pro cara, você tem certeza que tá vindo mais alguém? Porque só veio nós dois, eu não vi ninguém vindo. Aí ele passou um rádio e tal, conseguiu corrigir esse erro e viu que não tinha mais ninguém, a gente seguiu. E depois os ucranianos jogaram na palma ainda, queimou quase toda aquela área. E aí foi nessa situação, porque eu me vi vulnerável embaixo de um drone, numa posição que eu não conhecia, eu não sabia o que me esperava à frente. Como eles já tinham visto esse cara passando, recuar também não era uma opção. Então, foi ali o momento que eu ficava pensando, durante os segundos que ele ficou voando, parecia uma eternidade, foi tipo, até aqui eu acho que eu fiz tudo certo, mas vou morrer pelo erro de alguém. Aí deu aquela sensação de raiva do cara ali no momento, gerou uma sensação mesmo de desgaste ali com o parceiro, mas depois acaba passando, né? Não dá muito tempo na guerra pra ficar pensando no que aconteceu, porque logo depois tem outra ameaça, outra coisa pra fazer. Eu ia te perguntar o tempo, né? Tu falou que é coisa muito rápida. O drone kamikaze, ele passa dos 100 km por hora. Então, assim, esses 3 giros que ele deu ali na área, sei lá, eu diria que foram uns 40 segundos, talvez até menos. É aí o momento que o operador desiste. Porque, assim, a qualidade de imagem do drone kamikaze é muito inferior, porque ele é um drone descartável, né? Você usa uma vez, acabou.
Agora, o drone que solta uma granada ou uma mina ali, ele é uma câmera 4K, a visão dele é perfeita. Se fosse esse tipo de drone, ele iria ver nós. Mas se ele nos vê, a gente pode sair, porque ele tem que jogar a granada, tem o delay até a granada cair, a gente tem uma facilidade em fugir. O kamikaze, por ele ser essa câmera mais fraca, porque só vai usar uma vez, eu acredito que foi o motivo para ele não ter visto, porque realmente estava muito perto. É como se tivesse uma árvore, sei lá, 2 metros de nós. Na copa da árvore, nessa altura, é a área que ele estava circulando. Então ele estava a 3, 4 metros de distância de nós, no máximo. E não viu. Graças a Deus não viu, porque se vê no mínimo um de nós e não tem como. E a situação que tu tava em contato com a tua mãe, cara? Como é que foi? Tu narrou pra mim. Cara, foi assim. Quando eu tava no front, tinha alguns momentos assim, de rotação que a gente ia pra essa base, descansar e tudo. E no trajeto, eu gostava de aproveitar o tempo, porque o tempo era curto, né? E eu tava mandando um áudio pra minha mãe, porque ela tava muito preocupada, meio que acalmando ela ali, falando das coisas. A gente tava até. Eu tava até evitando falar da guerra com ela. Eu tava falando porque ela decidiu abrir um negócio ali próprio. Falei, não, vou conversar sobre esse negócio, restaurante dela aqui, pra não falar da guerra, falar de outras coisas, até pra ouvir coisas diferentes. Porque na guerra a gente só ouve de guerra, de morte. E aí eu tô mandando esse áudio. Eu escutei um morteiro disparar. O morteiro, ele dispara, a gente escuta e depois de 3 segundos, mais ou menos, é quando cai o projétil. E aí eu tô aqui gravando o áudio, escutei o morteiro, mas eu tava na trincheira, tava numa cobertura, pô, nem me mexi. E aí o morteiro caiu uns 10 metros da trincheira, cara, e o som da explosão saiu no áudio. E aí assim que eu mandei, eu coloquei pra ouvir de novo, tá lá o som do morteiro estourando no áudio. E aí nessa hora eu fiquei pensando, eu apago, ou eu falo pra minha mãe alguma coisa aqui, sei lá, mas enfim, ela já tava ouvindo. E aí foi, eu acho que foi o momento da minha mãe mais se preocupar. Eu realmente não sei como foi, eu não cheguei a perguntar qual foi o pior momento pra minha família quando eu tava lá, porque eu mandava notícia com uma certa frequência. Mas eu acredito que foi nesse momento onde a minha mãe em si pensou, foram questões de metas, e realmente foi, porque às vezes acontece do morteiro acertar justamente no meio da trincheira. Também mandei foto disso pro Walter ali, de o restante, né, de um disparo de morteiro. E aí se tem alguém, até mesmo nessa cobertura que fica abaixo do solo, se acertar, realmente é o azar ali, né? A precisão do cara. Sim. O Walter tá passando aí, ó. Cadê? Esse pedacinho. Tô vendo. É o rabinho ali do morteiro. Esse era um morteiro 120mm. Faz uma cratera bem grande. Acho que eu mandei foto de uma cratera em frente à trincheira também. Então, assim, realmente foram momentos em que, questão de metros, porque o morteiro ele tem uma precisão muito baixa se a gente for comparar com equipamento de mão, né? Então, assim, por mais que o cara seja muito bom de cálculo ali e manda certinho, seja o vento, seja o projétil, o número de carga, tem até disparo de morteiro que falha. Ele cai e não explode. Então, assim, vai ser a hora do cara ou não. E esse contato com a família, cara, é difícil, né? Porque tu tá num ambiente de guerra, né, cara? Porque a família ela só vai te ver numa situação de morte ali, ou em meio da morte, distante. E aí fica mais o questionamento do porquê. É uma decisão voluntária minha, foi uma decisão voluntária, não foi como se eu tivesse sido obrigado. Aí realmente não tem escolha. Então a família, os amigos ficam muito, cara, por quê? Mas eu sempre deixei claro que foi uma decisão pensada, em que eu sempre estive, ainda estou convicto de que é o lado correto desse conflito, tanto em relação micro, Ucrânia e Rússia, quanto a Rússia perante o mundo, perante a NATO, ali, a OTAN, porque isso que está acontecendo é o maior evento militar desde a Segunda Guerra. E os impactos dele podem ser tanto uma terceira guerra, ou algo maior até do que a Segunda Guerra foi. Então, tanto em extensão territorial,
número de vítimas. É algo... É a história sendo feita. Então, assim, foi uma decisão, eu só quis... A minha única preocupação o tempo todo era saber que eu estava lutando pro lado correto. Busquei me apoiar em fatos históricos, eventos, buscar minha própria informação, porque eu digo, tanto para quem vê motivos em apoiar a Ucrânia ou a Rússia, é buscar sua própria informação, cara. Não se deixa ser manipulado, não faça papel de otário, assim, de ficar... Ouvir o fulano... Ah, porque ele é famoso, o que ele tá falando é verdade. Ah, porque esse jornal é grande, é verdade. Muito pelo contrário. Quanto maior é a mídia, quanto maior é o jornal, mais interesse ele tem em beneficiar um lado. Então busca informação por conta própria, procura estudar, procura ver. Se você quer saber realmente o que um ucraniano pensa, procura ver ali alguém que vive na Ucrânia ou alguém que vive na Rússia. Ou olha com imparcialidade os dois lados. Aí você vai poder apoiar com propriedade, porque eu não tenho nada contra quem apoia a Ucrânia, quem acha que a Ucrânia é o lado certo. É só a pessoa apoiar pelo lado correto, não porque a Rússia é comunista, eu sou capitalista, então eu vou apoiar. Muito pelo contrário. A Rússia hoje, e eu passei algum tempo em Moscou, que é o maior exemplo que eu posso citar, assim, é um dos lugares mais capitalistas do mundo. O comunista ali, a pessoa é uma pessoa de baixa renda, ali não tem nem ver isso, porque assim, é um lugar onde o capitalismo é muito forte, a necessidade do dinheiro, do ser bem sucedido ali para viver naquela cidade, passar por ali é muito grande. Então, assim, qualquer resquício de capitalismo, de comunismo, hoje é muito difícil de você ver na Rússia. Então, assim, chamar a Rússia de comunista é meio que uma informação muito antiga, muito desatualizada mesmo. Sim.